E ele chamou a nossa atenção, ele falou: "Olha, eu tô te dando só um aviso, mas se acontecer novamente, não vai ser só um aviso, vocês precisam tirar a carteira daqui". Perrengue pra caramba mesmo. Você comentou que teve um monte. Teve mesmo. Como foi a questão de documentos, de achar a casa para. Porque assim, você teve a questão da vaga em Jacksonville, então você mudou no dia 30 de julho lá, você já veio para Jacksonville direto, é isso? Sim, sim. E daí que não Entendi. foi fácil, não foi fácil, assim, a gente ficou 10 dias em Airbnb e Aham, acabou os 10 dias, eu tive que ir para um outro Airbnb, porque a gente não tinha conseguido ser aprovado ainda, aham, então a gente não conhecia ninguém aqui, né, a gente também não tinha ninguém que pudesse ser nosso fiador. Uma dica que eu dou pro pessoal, porque a gente passou por essa situação aqui, eu já tinha ouvido algumas pessoas falando assim: vai transferindo dinheiro para uma conta global ou banco americano, se você já tiver, e vai construindo esse histórico para que você, quando chegar lá, você tenha pelo menos 3 meses de histórico de movimentação na sua conta, para você usar isso como um comprovante na hora de você fazer o aluguel. E aí eu fiz tudo certinho. Só não contava com uma coisa, que uma das contas que eu estava fazendo essa transferência era do BB Américas, e o BB Américas, ele não tem a opção de você gerar o extrato bancário ali no próprio site em PDF, porque quando você chega aqui e você precisa apresentar esses extratos bancários, nessa movimentação bancária, você precisa submeter isso numa plataforma que geralmente os condomínios, eles te passam um link, e esse uhum, arquivo ele não pode estar em formato editável. Então você não pode simplesmente abrir o seu extrato e clicar para imprimir ali e transformar aquilo num PDF. Isso tem que ser uma funcionalidade dentro do próprio site do banco, que já gera esse documento em PDF. E o que aconteceu? Os meus comprovantes do BB Américas, quando eu tentei fazer o upload no site dos condomínios aqui, ele não lia, ele rejeitava o documento, porque ele falava que tinha sido nossa. modificado. Então, Aham, esses meus extratos não serviram para mim. E aí, a gente tinha movimentação na Nômade, e foram essa movimentação na Nômade que salvou a nossa vida, porque a gente realmente não tinha outra opção. Mas foi bastante difícil, porque quando você não tem uma job offer, eles ficam exigindo que você tenha pelo menos, no mínimo, 3 vezes o valor do aluguel na sua conta por alguns meses uhum, consecutivos, para provar que você tem condições ali de pagar por esse aluguel. uhum. Então, foi um desafio para a gente, assim, a gente foi rejeitado numa das aprovações que nós fizemos, e aí isso já estava chegando no final do nosso prazo do segundo Airbnb, e eu já comecei a ficar preocupada, desesperada, porque eu falei: ai meu Deus. E aí a gente conseguiu alugar aqui onde a gente está hoje, mas realmente, assim, é uma dica que eu dou pro pessoal: se preocupem em ir fazendo essa transferência, né, antes da mudança, para você construir esse histórico de movimentação de pelo menos Aham. 3 vezes o valor do aluguel, senão a chance de você ter dificuldades de ser aprovado é bem grande. No fim do dia, então, a Nomad que acabou te Salvou na salvando, é minha isso? vida. Foi. Interessante, que interessante. Eu nunca ia imaginar isso, né? Porque o BB Américas, uma conta aqui, né? Conta americana e tal, e você ter essa dificuldade técnica, né, basicamente, de Técnica, não conseguir técnica. tirar o extrato deles, cara, que absurdo. E aí você ter conseguido com a Nomad, que em tese, assim, é uma conta. É e não é, assim, né? Uma conta assim, Uhum, era aqui, né? Você até sim. consegue fazer transferência dele, mas não é a mesma coisa, né? Acho que não tem aquele routing number, aquele account number que nem Não, aqui. E não. você conseguir tirar um extrato ali e te salvar dessa forma foi Eu que tinha ouvido legal. essa dica de um youtuber de Orlando e eu Aham, falei, bom, vamos ver, vamos testar, né? E foi o que salvou a gente, realmente, porque a gente conseguiu entendi. construir, né, esse histórico de transferência mensal e na hora de fazer o download do documento, a plataforma do condomínio conseguiu ler como um documento não editado. Então foi o que Entendi. salvou a gente ali, foi o que ajudou realmente. Porque a gente Que não tinha job legal. offer, né? Se você já tem a job offer, isso já, você não tem que ter essa preocupação, porque aí você Uhum. vai apresentar a job offer ali como um comprovante de renda e eles não vão te exigir esse tipo de comprovante de movimentação bancária. E como é que foi assim com as outras questões dos primeiros dias? Documentos, Social Security, o Ixi, Green Card, perrengue. chegou tudo direitinho? Chegou nada direitinho. Foi só perrengue. Conta um pouco pra gente como é que foram esses O meu foi perrengues. perrengue. Bom, o que aconteceu foi quando a gente chegou, o meu advogado mudou de endereço, né? E a gente queria que fosse enviado para o escritório dele, porque a gente não tinha ninguém aqui. Pouco antes da gente vir, ele falou: ó, leva o novo endereço e dá para o oficial ali no momento que vocês passarem na imigração. Eu imprimi letras garrafais. Na hora que a gente passa na imigração, lá na salinha, né? Porque a gente tem que levar o envelope e tudo mais que a gente traz do Brasil, eu entreguei e falei: precisa ser enviado para esse novo endereço aqui. E aí, o social da minha filha e do meu esposo chegou, acho que uma semana depois, chegou bonitinho, e o meu nada de chegar. O meu não chegou. E aí, eu tentei ir no escritório aqui do Social Security e eles não me atendiam de jeito nenhum, porque falava que eu tinha que fazer agendamento e eu não conseguia fazer o agendamento online. Eu sei que eu fiquei 3 semanas para conseguir
marcar um appointment, não, um agendamento no social, e quando eu cheguei lá, a mulher falou, não tem nada seu no sistema, não tem nada. Como assim, não tem nada? Aí eu tive que apresentar toda a minha documentação de novo, o passaporte carimbado, e ela queria o I-94, mas a gente que vem como residente permanente, você não tem, né, Não ali o tem I-94. 94. E aí eu tive que apresentar toda a documentação para ela de novo, e ela fez um novo pedido de social para mim. E aí, isso depois de 3 semanas. E eu desesperada, porque eu queria meu social para poder seguro, saúde, um monte de coisa, e nada de social chegar. E aí, provavelmente, o oficial fez algum erro ali e não chegava esse documento, mas depois que ela fez o processo ali, em uma semana chegou e eu precisava do meu social para tirar a carteira de motorista, né? Eu não tinha como tirar. E como residente, você tem 30 dias depois que você chega para fazer a prova para tirar a carteira de motorista. Então, eu já tava ficando desesperada e consegui tirar a minha carteira de motorista no último dia antes de completar 30 dias. Porque aí o social chegou e eu consegui tirar. E aí o green card foi outro perrengue, porque o green card do meu esposo e da minha filha foi enviado para o endereço antigo do advogado, voltou para trás. Eu tive que abrir 1 milhão de chamados com a EMA para pedir para eles redirecionarem para o meu endereço, para nossa residência. E aí o da minha filha foi o primeiro a chegar, chegou acho que com 2 meses e meio. Do meu esposo chegou 2 semanas depois e o meu chegou sexta-feira passada. Então, nossa! 6 meses e meio. E pior que assim, eu tenho ouvido muito isso, esses problemas, assim, o social com o green card. Sim. Teve um amigo meu que veio pra cá recentemente, o nome dele estava errado no Social Security, da minha esposa. Da minha esposa, assim, até entendo, porque assim, ela tem um nome bem grande, né? E brasileiros é normal, assim, nome grande, e aqui eles não têm, eles têm nome pequenininho. Meio que não cabia, e o nome ficou todo errado, assim, sabe? Não ficou igual o passaporte, então ela teve a entrada e tal. Mas eu acho que tá muito mais comum esses problemas. Não sei se é por causa do visto que é novo, assim, eu não sei, mas é uma coisa assim, para todo mundo ficar ligado, né? Chegou aqui em cima dessa questão do social, fica em cima dessa questão do card, que pode ser que tá enroscado em algum lugar, que nem emitiram. Sim. Cara, E no meu caso, o oficial fez alguma coisa errada mesmo quando a gente chegou, porque eu recebi carta para coletar a biometria de novo. Então eu tive que ir aqui no escritório, aqui em Jacksonville, para eles tirarem uma nova foto. E aí só depois disso é que meu green card entrou em produção. Então alguma coisa ele fez ali errado, fez alguma coisa te errada. deletou do sistema mesmo. Que absurdo. Que outro perrengue você passou? Foi fácil tirar a carta ou não? A driver's license? Eu passei de primeira, mas eu estudei, né? Assim, eu estudei o livro lá que eles dão. Então, assim, eu nem fiz muitos simulados. O meu esposo fez vários e reprovou. Então, a dica que eu dou é estudem o manual mesmo, né, do DMV lá. Se você estudar ele direitinho, der umas 2 lidas ali, bem lidas, dá para fazer a prova tranquilamente. E na prova prática também. Na prova prática, assim, é muito mais fácil do que no Brasil, né? Eu acho que quem dirige no Brasil não tem grandes dificuldades ali, a não ser pelo fator de nervosismo, da língua, né? Então, de repente, você não tá tão confortável com a língua. Meu esposo, eu fui de intérprete para ele, porque o inglês dele ainda não é tão bom, então eu ajudei ele ali dentro, fiquei no carro, ajudando ele com as instruções ali do aplicador da prova, mas ele também passou de primeira na prova prática, então foi tranquilo, assim, não senti grandes dificuldades nessa parte, não. O perrengue foi só a demora para conseguir fazer, mas depois foi tranquilo. Que bom. Foi fácil, assim, agendar tudo? Porque isso é uma coisa que eu tenho ouvido falar bastante também. Foi. Aqui Que foi bom, você fez fácil. tudo em Jacksonville, né? Tudo em Jacksonville. Eu vi o pessoal de Orlando falando, né, que estão tendo um pouco mais de dificuldade, demorando bastante, mas aqui foi, tipo, de uma semana para outra eu já consegui marcar. Foi super rápido, Que assim, bom. foi demorado. O que eu vejo é que depende muito do condado mesmo, depende muito ali onde que você tá. Eu lembro que lá em Chicago, onde eu morava, foi super rápido também, super, assim, muito mesmo, assim. Eu agendei no outro dia eu tirei, meio-dia eu tava com a driver's license na mão. Aqui na região de Tampa demora um pouquinho também para agendar, você consegue agendamento só depois de 2 semanas. Orlando também demora um pouco, mas tem um condado aqui do lado que, dependendo do seu visto, você pode fazer, né? Se for green card, se não me engano, você pode, então pode fazer num outro condado e vai fácil também, entendeu? Eu acho que é mais uma dica aí para quem tá vindo, né? Pensar nisso daí, para onde você tá vindo, se é rápido, fácil, enfim. E uma dica que eu dou é assim, não demorem para tirar, viu, Hideki? Porque uma semana que a gente estava aqui, a gente sofreu um acidente, né, na rodovia. Uma semana depois a gente sofreu um acidente, a gente teve que ficar, esperar a polícia e tudo mais. E o policial chamou minha atenção. Ele falou: vocês deveriam estar com a permissão internacional de dirigir. A gente não tava, porque a gente falou: não, a gente vai chegar lá e vamos tirar a carteira e vamos ter a carteira de motorista da Flórida. E ele chamou nossa atenção. Ele falou: olha, eu tô te dando só um aviso
aviso, mas se acontecer novamente, não vai ser só um aviso. Vocês precisam tirar a carteira daqui. Então, uma dica que eu dou pro pessoal também, porque eu sempre ouvi falar, não, a PID não serve para nada. Mas o que aconteceu foi que em situações que de repente você é parado pela polícia, você evita muita dor de cabeça se você tiver a PID, né? No caso de você não ter a sua carteira aqui local. Entendi, ele te deu um warning, então. Me deu um warning, me deu um warning. Perrengue pra caramba mesmo. Você comentou que teve um monte. Teve mesmo. Você já resolveu a parte do visto de imigração e tá agora se preparando para recomeçar a vida nos Estados Unidos? Então não deixa de me seguir. Confere esse episódio completo e os demais capítulos do podcast Mudança e Adaptação aos Estados Unidos.